E aí, pessoal, tranquilo? Eu queria falar então para vocês um pouco sobre o que é a filosofia da ciência, de um modo introdutório, para a gente poder prosseguir para a nossa disciplina, né? Mas para falar sobre o que é a filosofia da ciência, eu acho que eu tenho que falar um pouco sobre o que é filosofia. E embora saber o que é filosofia seja um problema filosófico, a gente não vai entrar muito nessas discussões filosóficas sobre a natureza da filosofia. Eu vou tentar apresentar para vocês uma concepção que eu tenho da taxonomia da filosofia. Essa concepção pode ser correta, pode ser incorreta, mas eu acredito que ela é boa pedagogicamente para a gente poder entender onde as coisas se inserem. Né? Então, eu vou falar um pouco sobre ela. Mas para falar sobre ela, eu tenho que falar sobre filosofia. Para falar sobre filosofia, eu tenho que apresentar para vocês uma caracterização de filosofia. Eu estou chamando de caracterização de filosofia porque eu gostaria de ser modesto, né? Eu não sei se ela realmente apresenta condições necessárias ou suficientes para algo ser necessárias e suficientes para algo ser filosofia. Mas eu apresento condições bastante relevantes que parecem pelo menos ser necessárias e de algum modo identificadoras da filosofia. Então é com isso que eu me comprometo. Mas aí eu tô falando de caracterização, definição, não sei se você sabe a diferença disso, mas eu vou falar um pouco da diferença disso então. O que é uma caracterização? O que é uma definição? Uma definição é a tentativa de você dar condições necessárias e suficientes para algo ser algo daquele tipo que você está definindo. Abstrato, né? Mas vou dar um exemplo concreto para o negócio ficar mais inteligível, né? Vamos definir, por exemplo, ser mãe. O que é ser mãe? Eu poderia falar que ser mãe é, na verdade, ter filho, né? Quem tem filho é mãe. Mas isso não define o que é ser mãe, porque pais também têm filhos. Então, nem tudo que tem filho é mãe, né? Já que pais também têm filhos. Então, ter filho é uma condição necessária para ser mãe, certamente, porque não existe nenhuma mãe sem filho, né? A não ser que o filho morreu, mas uma mãe que não tenha tido filhos, ou que não tenha adotado filhos. Tá? Então, não existe uma mãe sem filhos. Se a mãe é mãe, ela tem filhos, né? Por mais que os filhos estejam mortos. E, além de ter filhos, embora seja necessário, não é suficiente. A gente precisa de mais alguma coisa. Mas o quê? Que seja mulher, né? Seja lá como a gente pense o conceito de mulher. Mas uma mãe, ela tem que ser tanto mulher quanto ter filhos, né? Aí tá, a gente tem duas condições que separadamente são necessárias para uma pessoa ser mãe. Ela tem que ser mulher e ela tem que ter filho, né? Cada uma dessas condições separadamente é necessário para algo ser mãe, e elas duas juntas são suficientes para algo ser mãe. Ou seja, se alguma coisa tem essas duas características, é mãe, quer dizer, é mulher e tem filho, é imediatamente mãe. Isso é suficiente para dizer que ela é mãe. Né? Então, uma definição ela apresenta condições necessárias e suficientes para algo ser algo daquele tipo. Né? Enquanto uma caracterização ela fornece condições necessárias, mas não suficientes, embora de alguma forma identificadoras, pelo menos à primeira vista, daquela entidade que você está ali caracterizando. Então, o que eu estou falando é que eu vou tentar dar uma caracterização de filosofia, porque eu não quero me comprometer que as condições que eu estou apresentando são suficientes para determinar o que é filosofia, mas que são pelo menos necessárias e de algum modo identificadoras. Então, qual é a caracterização que eu proponho de filosofia? Que filosofia é a tentativa de resolver os problemas filosóficos. Né? Mas isso parece circular, né? Parece que eu estou caracterizando a filosofia com filosofia. Né? Então, assim, se eu não sabia o que era filosofia antes, eu falar de problemas filosóficos, eu continuo sem saber. Verdade. Mas, se eu te explicar o que são problemas filosóficos, aí você já vai saber do que eu estou falando. Mas o que são problemas filosóficos? Eu diria que os problemas filosóficos são os problemas que você só poderia resolver por argumentação e não por experimentos ou cálculos. Então, o que seria filosofia a partir dessa ideia? A filosofia seria a tentativa de solucionar problemas que só podem ser solucionados, se é que podem, por argumentação e não por experimentos ou cálculos. Então tá, essa é a caracterização de filosofia que a gente tem. Isso supostamente promete distinguir filosofia de ciências formais, por exemplo, matemática, né? Então, cálculo está no lado das ciências formais, então, matemática estão nas ciências formais, né? E
promete também distinguir filosofia das ciências empíricas, né? Porque as ciências cujos problemas só podem ser solucionados por meio de experimentos empíricos ou de algum modo de observação empírica, essas também não são filosofias, são as ciências empíricas. Então, filosofia é alguma coisa que não é nem uma ciência formal, nem uma ciência empírica, é alguma coisa que funciona por meio de argumentação. Alguém poderia dizer assim para mim, Rodrigo, a argumentação não é tão diferente de cálculo, lógica não é tão diferente de matemática. Eu falaria assim, é verdade. É verdade, são coisas muito parecidas mesmo. Não sei se são idênticas ou se são redutíveis, e existiu um programa de pesquisa chamado Logicismo que tentou reduzir pelo menos a aritmética à lógica. E supostamente ele não foi bem sucedido, mas a gente tem novas tentativas de logicismo por aí. De todo modo, por mais que uma coisa seja redutível à outra, a gente consegue pelo menos intuitivamente traçar uma diferença entre as duas coisas, os problemas solucionáveis por argumentação e os problemas solucionáveis por cálculo, para poder entender o que é a filosofia. Aí tá. Tendo a filosofia, então, como a tentativa de solucionar problemas que só são solucionáveis por argumentação e não por experimentos ou cálculos, a gente ainda tem muitos tipos de problemas dentro da filosofia, né? E a gente pode construir uma taxonomia da filosofia para entender como é que ela funciona, né? A filosofia, eu diria, tem três áreas principais filosóficas e uma área técnica. Como é que funciona isso? Né? A filosofia, quais são as áreas filosóficas? A filosofia teria a metafísica, que pergunta pra gente o que existe. O que existe de mais fundamental no mundo? Quais são as entidades mais fundamentais? Como elas se relacionam? Quais são as categorizações mais fundamentais? E como elas formam todas as coisas que a gente entra em contato, né? Então, assim, a metafísica trata do que existe realmente na realidade. O que é a existência? Como categorizar as entidades que existem, né? Então, a metafísica trata da existência das coisas que existem. E talvez das coisas que não existem, né? Indicando por que elas não existem, esse tipo de coisa. A epistemologia, por sua vez, ela não trata das coisas que existem. Ela não quer saber quais coisas existem, melhor dizendo. Ela quer saber como a gente obtém conhecimento das coisas que existem. E o que é esse conhecimento, né? Como é que se obtém conhecimento, o que é o conhecimento, como a gente obtém conhecimento das coisas que existem, se existirem também coisas que não existem, ou seja, se houver coisas que não existem, como a gente adquire conhecimento delas também. Então, enquanto a metafísica é enfocada em saber sobre a existência, né? A epistemologia é enfocada em saber sobre o conhecimento. Então, na filosofia a gente tem basicamente metafísica, que quer saber o que existe de verdade, se as coisas das quais a gente está falando existem mesmo e fazem parte da realidade, e a epistemologia, que se pergunta como a gente obtém conhecimento da realidade ou das coisas que existem, ou talvez das coisas que não existem também, se é possível o conhecimento delas. Então, uma investigação sobre a realidade, outra investigação sobre o conhecimento da realidade, né? Então, metafísica é realidade, epistemologia é conhecimento. E a gente tem uma terceira área, que é uma área que não está mais lidando com a descrição da realidade ou o conhecimento da realidade dessas descrições, né? Ela já está lidando com as avaliações da realidade, que são as teorias do valor, né? Que são as teorias axiológicas. E aí as teorias do valor, elas falam para a gente que existem valores na realidade ou que não existem valores na realidade. De um modo geral, as teorias do valor, elas tratam dos valores. E aí a gente tem vários tipos de valores que, para cada tipo de valor, a gente tem uma sub-área da filosofia. Como é que é isso? Por exemplo, a gente tem primordialmente dois valores fundamentais, embora nada impeça da gente falar sobre outros valores, mas a gente tem os valores morais, como certo, errado, bom, mal, esse tipo de coisa. E a gente tem os valores estéticos, como feio, bonito, estético, não estético. Estético seria uma coisa bem mais abrangente do que o belo, né? Então abrangeria mais sentimentos do que apenas o sentimento do belo, se é que a gente vai pensar o belo como um sentimento, né? Então a gente tem metafísica, epistemologia, realidade, conhecimento e valores.
né? Então a gente divide a filosofia em basicamente três áreas, que é a área da metafísica, que investiga o que existe, a área da epistemologia, que investiga o nosso conhecimento, como a gente obtém conhecimento do que existe, do que não existe, talvez, e a área dos valores, que investiga o que são os valores, quais são os valores adequados, né? E toda a investigação filosófica a respeito dos valores, né? Sejam eles valores morais, ou valores estéticos, ou valores de outro tipo. E aí a gente tem uma área técnica, né? Eu falei de três áreas distintamente filosóficas e uma área técnica. Qual é essa área técnica? É a lógica. Como nós somos uma disciplina que investiga problemas que só podem ser resolvidos por argumentação, nós temos de ter um conhecimento bom de argumentação. Né? Como funciona a argumentação, como se constroem argumentos válidos, como se constroem argumentos inválidos, como se percebe um argumento inválido, o que é a validade, o que é a invalidade, né? Como a verdade se relaciona com isso tudo. A lógica, pelo menos quando é aplicada à argumentação, a lógica clássica, ela pretende ser um modo de transmitir a verdade. Como é que é isso? Se você você tem um argumento é constituído de premissas e conclusão, né? As premissas tentam provar a conclusão. Se você coloca premissas verdadeiras num argumento logicamente válido, você obtém uma conclusão que vai ser verdadeira. Você pode não saber o valor de verdade da conclusão, mas se você souber o valor de verdade das premissas, se você souber que as premissas são verdadeiras e você usa um argumento logicamente válido, a conclusão que você obtiver vai ser verdadeira. Porque a lógica preserva a verdade. As formas argumentativas válidas, elas transmitem a verdade das premissas para a conclusão. De todo modo, o que eu estava falando é que a gente precisa da lógica como uma área técnica para poder avaliar se os nossos argumentos são válidos, são inválidos, né? Então a gente precisa da lógica para isso. Para avaliar, por exemplo, a consistência interna das nossas teorias ou a consistência com outras teorias, né? Então, a avaliação de consistência, de validade, tudo isso é determinado por lógica. Então, a gente precisa da lógica como um instrumento, tanto que o Aristóteles, no livro que ele trata de lógica, ele chama de órgão, que é instrumento. A gente usa a lógica como um instrumento, entendeu? Para poder progredir nas nossas investigações. Então, assim, se você quer investigar filosofia, você tem que também se dedicar à lógica, porque a lógica vai te dar o conhecimento adequado para poder fazer as avaliações precisas, né? Então é isso, a gente tem três áreas distintamente filosóficas, uma área técnica, e essas áreas formam a filosofia. Mas professor, você está dando aula de filosofia da ciência, como é que a filosofia da ciência se encaixa nisso tudo? Eu falaria assim, além dessas áreas que são as grandes áreas da filosofia, a gente tem áreas menores ou pequenas áreas. Eu não sei nem se é correto chamar de pequenas, porque essas áreas não são pequenas, têm muitos problemas, mas são pequenas num outro sentido que eu acho que vai ficar claro para vocês mais tarde. Elas são áreas menores, mas são composições de questões metafísicas, questões epistêmicas e questões de valor aplicadas a uma determinada área. Como é que é isso? Qual é a relação da filosofia com as ciências, né? A gente sabe que muitas das ciências começaram como investigações filosóficas que foram se empiricizando e se transformando em ciências, né? Isso foi o caso da física, por exemplo, que era chamada de filosofia natural, né? Então, assim, e aos poucos foi se tornando cada vez mais empírica e hoje em dia é uma ciência por ela mesma. Então, o que eu quero dizer é, muitas disciplinas científicas que a gente tem hoje em dia provieram da filosofia, né? E a filosofia também, além disso, além de ser mãe no aspecto geracional, assim, com relação a muitas disciplinas, ela também tem uma relação com certos problemas das disciplinas. As disciplinas científicas, por exemplo, as empíricas, elas se dedicam
a solucionar determinados problemas, cujas respostas elas podem obter por meio de experimentos empíricos, observações empíricas. No entanto, o quadro conceitual dessa própria disciplina e uma série de problemas que advêm dessa própria disciplina e desse próprio quadro conceitual são problemas para os quais não existem experimentos possíveis para resolver, porque são problemas de, por exemplo, consistência interna do quadro conceitual ou capacidade de dar uma adequada descrição ontológica da realidade, né? Então, assim, existem problemas sobre a natureza das próprias entidades básicas postuladas por uma disciplina, por exemplo, com relação à biologia. A biologia fala que as espécies, né, que existem espécies, né, e utiliza o termo espécie para fazer uma série de coisas dentro da biologia. Mas a gente tem que se perguntar se, por exemplo, existem realmente espécies. A biologia utiliza o conceito de espécies para poder classificar as coisas, mas a questão sobre a existência real de espécies não pode ser respondida por um experimento empírico, né? Não pode, por nenhuma observação, não pode ser respondida por nenhuma observação empírica. Então, não tem como a biologia, com seus métodos de observação e investigação empírica, responder a questão sobre a própria existência das espécies. Então, para responder essa questão, a gente precisaria entrar na filosofia da biologia. E existem determinados problemas da biologia, como da física, da química, de todas as disciplinas acadêmicas, que não podem ser resolvidos por métodos das próprias disciplinas acadêmicas, que eles têm que a resposta deles depende intimamente da argumentação, né? Então, assim, esses problemas, embora sejam problemas daquelas disciplinas, são problemas também da filosofia daquelas disciplinas. De fato, eles não seriam nem problemas daquelas disciplinas, porque as disciplinas, elas próprias, não têm os métodos adequados para responder, para resolver esses problemas. Quem tem os métodos adequados somos nós, filósofos. Então, o que acaba é que os problemas de fundamentação mais básicos do quadro conceitual de cada uma das disciplinas resolvido e refletido pelo filósofo daquela disciplina. Então, as questões que só poderiam ser respondidas por argumentação da biologia são tratadas pelo filósofo da biologia. As questões que só poderiam ser respondidas por argumentação da física são tratadas pelo filósofo da física. As questões que só poderiam ser respondidas por argumentação na matemática, mesmo não sendo empíricas, são tratadas pelo filósofo da matemática. Então, assim, tem muitas questões. Por exemplo, na física, a gente postula a existência de campos eletromagnéticos. O que são campos eletromagnéticos? Existem campos na realidade? O que é uma função de onda? O que é um elétron? Existem essas coisas de fato, né? Uma espécie na biologia existe mesmo de fato? Ou não existe algo espécie como algo estanque? Se existe espécie, como falar que elas evoluem, elas se modificam? Se não existe espécie, como falar que elas se modificam também? Então, repara, existem uma série de questões nas disciplinas acadêmicas que envolvem uma reflexão filosófica sobre as entidades postuladas por aquelas disciplinas, né? Então, todas as ciências, elas se envolvem com a filosofia na medida em que elas têm questões que só podem ser respondidas por argumentação também, de fundamentação conceitual da própria disciplina. Então, isso envolve a filosofia da própria disciplina. Mas o que é a filosofia da própria disciplina? A gente tem, no caso, a filosofia da psicologia, a filosofia da matemática, a filosofia da biologia. Tem filosofia de cada uma das ciências. Então, a gente tem a filosofia das ciências específicas e a gente tem também uma filosofia da ciência de modo geral, que trata a ciência de um modo geral e tenta refletir sobre a ciência, sobre a confiabilidade da ciência, pensada de modo geral, confiabilidade, a natureza da ciência, confiabilidade da ciência, a natureza da ciência, né? Isso. E a gente vai tratar justamente da filosofia geral em detrimento dessas filosofias específicas. Vão ter indicações de alguns textos, por exemplo, tem um texto sobre filosofia da física, para quem se interessar em começar a ver os problemas de filosofia da ciência específica da física e não dos de filosofia geral. A gente vai ver alguns problemas de filosofia geral aqui, que envolve falar sobre qual é a natureza da ciência e das práticas científicas, né? Como essa natureza e essas práticas
demarcam uma fronteira entre ciência e pseudociência e não ciência, né? E como, a partir daí, a gente pode pensar na própria história da ciência, como a história da ciência interfere na gente refletir sobre a natureza da própria ciência, das práticas científicas e das modificações de uma teoria para outra. Isso leva a gente a refletir como pode ter uma modificação de uma teoria para outra. Então a gente vai ver uma série de problemas dentro da filosofia da ciência. Por exemplo, como é que a gente pode mudar de uma teoria para outra e pensar realisticamente as teorias, né? As teorias como descrevendo a realidade. A gente passou de uma realidade para outra, se as teorias descrevem a realidade, ou alguém sempre não descreve a realidade, né? Como a gente deve entender tudo isso? Então a gente vai tratar uma série de problemas interessantes aqui dentro da filosofia da ciência, mas o que tem esses problemas, né? E como é que a gente deve pensar esses problemas? Eles são problemas, de algum modo, que envolvem a metafísica daquela ciência, né? Ou a epistemologia daquela ciência. A gente não vai entrar muito nas questões sobre os valores, o valor da pesquisa científica, se vale a pena investigar um problema, apesar das possíveis consequências, né? A gente não vai entrar nesse tipo de questão. A gente vai enfocar mais nas questões sobre metafísica e epistemologia da ciência, de qual é a natureza da ciência e das entidades teóricas postuladas pelas ciências, né? E essa natureza da ciência permite para a gente pensar numa demarcação ou não, e qual é a confiabilidade da ciência, mesmo pensando, por exemplo, a ciência historicamente, tanto nos seus métodos quanto historicamente, como a gente deve pensar a confiabilidade da ciência e como a história da ciência influencia na nossa reflexão sobre tudo isso. Né? Então a gente vai tanto investigar a metafísica da ciência quanto a epistemologia da ciência em problemas de filosofia da ciência geral e não específicas, e depois a gente trata um pouquinho, depois de ver um pouquinho a discussão sobre realismo e antirrealismo em ciência, a gente vê uma aplicação da metafísica da ciência, mas falando sobre leis da natureza, que foi o meu tema de investigação. Então esse é o nosso caminho, pessoal. E esse não é só o nosso caminho, mas além de ser o nosso caminho, é o que eu queria dizer, que é a filosofia da ciência e como a filosofia da ciência se posiciona dentro dessa taxonomia da filosofia. Então a gente tem a filosofia que se divide em metafísica, epistemologia, teorias do valor, ética, estética, essas coisas, e lógica como uma área técnica. E aí a gente tem filosofia da ciência, que é uma mistura de metafísica, epistemologia, teorias do valor aplicadas à ciência, né? E lógica para garantir consistência, argumentação, todas essas coisas. E dentro da filosofia da ciência geral, essa filosofia da ciência se divide em cada área específica de cada ciência. E aí a gente tem filosofia da matemática, filosofia da física, filosofia da lógica. E aí a filosofia da lógica já não é mais uma área técnica, como a própria lógica clássica, por exemplo, da argumentação. Ela já é uma área intimamente filosófica, porque tanto a filosofia da lógica, quanto a filosofia da física, quanto a filosofia da biologia, quanto a filosofia da economia, quanto a filosofia da psicologia, quanto a filosofia das ciências sociais, quanto todas essas filosofias, elas são constituídas de problemas metafísicos, problemas epistêmicos e problemas de relação a teorias do valor ou de consistência interna com relação às ciências de onde ela provém, que seria a economia, a lógica, as ciências sociais, qualquer disciplina que seja, direito, com a filosofia do direito, né? Então, assim, todas essas sub-áreas seriam sub-áreas dentro da filosofia da ciência que envolvem uma mistura de metafísica, epistemologia e teorias do valor aplicadas às áreas das ciências de onde elas provêm. Então, é mais ou menos essa taxonomia que eu queria que vocês tivessem em mente quando vocês pensassem na filosofia da ciência, como ela se insere na filosofia, e o que é possível investigar a partir dessa investigação geral que a gente vai estar tendo aqui, o quanto é possível vocês investigarem filosofias de ciências específicas, né, como filosofia da física, filosofia da psicologia, o que for do interesse de vocês. Em algum tempo, eu devo lançar um livro que eu estou organizando chamado Problemas Filosóficos, uma introdução à filosofia, e nele vai constar
muitas sub-áreas da filosofia, incluindo filosofia da economia, a filosofia da física, filosofia da biologia. E aí eu vou postar o PDF para vocês vão poder ter acesso a esse livro. Para quem se interessar por certas áreas da filosofia da ciência ou por outras sub-áreas da filosofia e seus problemas filosóficos, pode fazer o download do livro e vai ter acesso. Por enquanto, ele ainda está em diagramação, depois vai para a editora, então ainda não dá para dar acesso para vocês. Mas assim que ele tiver publicado, eu coloco ele no ar. Pessoal, um ótimo dia para vocês e até a próxima. Espero que vocês tenham bons estudos.